Salve, salve galera, eu sou Denis Bofarin e sejam muito bem-vindos a este canal. Bom galera, o tempo está um pouquinho corrido, eu não tenho conseguido fazer e editar os vídeos direito. Mas assim que der eu vou fazer e tendo um tempinho eu vou deixar pronto alguns vídeos para colocar aqui no canal. Principalmente aqueles vídeos que eu venho falando que vou trazer mostrando quais são os truques de pastores que eles usam para falar que conhece a vida toda da pessoa. Mas este vídeo não é sobre esse assunto ainda, como eu estou devendo ainda um vídeo na semana, este vai ser sobre alguns versículos que se contradizem ainda. Então galera, olha só, para trazer esse assunto aqui, eu vou trazer mais uma passagem do jumentinho, uma daquelas passagens que muita gente contrariou, não gostou quando eu trouxe aqui no canal. Pois é, como eu e o Fernando do canal Questione, nós estamos trazendo agora esses estudos, trazendo fontes realmente históricas e comprovadas de onde eles tiraram essas histórias, porque assim como na graça, ele e outros na graça pregavam muitas coisas referente ao Novo Testamento, muitas coisas foram descobertas em relação ao Novo Testamento. E é o que nós estamos trazendo. Não fiquem apenas nessas bases, estudem, vão a fundo, confirmem tudo o que nós trouxermos aqui, não só aqui, também verifiquem outras fontes, a veracidade de todos os assuntos, inclusive históricos. Bom, nós vamos entrar então no assunto do jumentinho, só que é na continuação daquela passagem do jumentinho que muitos não gostaram. Olha só. E para deixar claro aqui, Marcos foi o primeiro livro a ser escrito, o primeiro evangelho a ser escrito. Mateus se baseou no escrito de Marcos. Só que nas escrituras, como Mateus vem primeiro, dá a entender que Mateus foi escrito primeiro, mas não foi. Marcos foi escrito primeiro e depois Mateus se baseou segundo os relatos de Marcos. E como nós já trouxemos aqui, eu já falei nesse vídeo que foi tudo oratória, eles foram passando de boca em boca falando e só bem depois, anos e anos depois, é que as histórias foram relatadas. Assim foram acrescentados muitos pontos em que não haviam nas histórias. Olha só, como nós vamos ver aqui. Vamos ver primeiro Marcos capítulo 11, vamos ler dos versículos 5 ao 9. Olha só. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis, soltando o jumentinho? Então isso aqui já é a continuação. Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho, sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Marcos aqui ele relata que eles foram lá, pegaram um jumentinho, depois falaram que ia devolver e tal, e pegou segundo a ordem do próprio Jesus. E Jesus então sentou nesse jumentinho e algumas pessoas ali ajudaram a erguer as vestes dele. Então este é o relato que Marcos nos dá. Mas olha só, Mateus, ouvindo a história então de Marcos, então Mateus ele vai escrever a história que Marcos contou e escreveu também, mas bem depois do ocorrido. Olha só, agora vamos ver como Mateus ele conta essa história, que ele ouviu do próprio Marcos, que ele ouviu esses relatos de Marcos. Então olha só, Mateus capítulo 21, versículos do 1 ao 7, nós vamos ler a mesma história. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta. Bom, lembrando que em Marcos era um jumentinho, aqui já é uma jumenta, presa uma jumenta. E com ela um jumentinho. Então olha só, nesse caso agora tem dois, uma jumenta e um jumentinho. Marcos relatou apenas um jumentinho. Então olha só que interessante, vamos ver. E com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles. Agora o Senhor precisa dos dois, não é mais só do jumentinho. Ele precisa dos dois. Então olha só, e logo os enviará.
Ora, isto aconteceu para se cumprir, olha que interessante aqui o que Mateus vai falar. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Quem foi esse profeta? Nós vamos ver que foi Zacarias, mas vamos terminar de ler aqui, olha só. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. E isso ele está falando em relação à profecia. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram acima deles, dos dois, as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Então, nesse caso, Jesus montou os dois, a jumenta e o jumentinho, e as vestes dele também estavam nos dois. Então, ele foi montado em dois jumentos aqui, no caso, no relato de Mateus. Mateus já diz que é para se cumprir as profecias. É aí que está um relato muito interessante. Porque o que aconteceu com o Novo Testamento, tanto que foi escrito em grego, nesse momento eles pegaram todas as histórias, as passagens e tentaram forjar ali a situação literal. Porque nas profecias essa situação não era literal. Mas como assim não era literal? O rei não sentaria em um jumento e não entraria... Não seria literal, como nós mesmos, como o pessoal da graça já pregou em outros tempos, que Jesus vir nas nuvens não é literal como o sistema religioso. Pois é, essa passagem também não é literal. Assim como o sistema religioso literalizou a passagem da vinda de Jesus nas nuvens, os gregos lá no tempo, lá nesse tempo de Jesus, na geração de Jesus, nos primeiros séculos, as pessoas que escreveram a Bíblia, as Escrituras, essas passagens em grego, os romanos também, eles literalizaram essas passagens, assim como os judeus, os sacerdotes, eles literalizaram. Como assim? Olha só, vamos entender agora então. Vamos ler a passagem de Zacarias, onde está aquele relato de Mateus. Está em Zacarias, capítulo 9, nós vamos ler do 7 ao 13, que diz assim, olha só. Da boca destes tirarei o sangue dos sacrifícios idólatras, e dentre os seus dentes tais abominações, então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Ecrom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra forças militantes, para que ninguém passe nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor. Porque agora vejo isto com os meus olhos. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Olha o que ele vai falar agora. Exulta, ó filha de Jerusalém, a filha de Sião, filha de Jerusalém. Então está se referindo a um povo. Eis, aí te vem o teu rei. Olha o que ele vai falar agora. Eis, aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. Olha só, ele anunciará paz às nações. E o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro, porque para mim curvei Judá como um arco, eu enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente.
Então aqui nesse caso ele está se referindo que ele vem com humildade. Esse jumentinho significa humildade. Ele vem com humildade para trazer paz. Mas não é só isso também. Aqui ele está falando da condenação de um outro povo. Então se refere a dois povos. É uma tipologia que é muito comum no Velho Testamento. E claramente se vê que o Novo Testamento, tanto Mateus quanto Marcos, eles forçam uma interpretação literal para esta profecia, tirando apenas uma passagem do contexto para dizer que aquela passagem aconteceu naquele tempo, forçando uma profecia. Então olha só, como essa história do jumentinho não é verdadeira nas escrituras, ela é falsa e por isso está contraditória deste jeito. Olha só, vamos ver também um outro caso que nós já vimos antes. Em Deuteronômios capítulo 33, versículo 25 e 26, diz assim: Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a sua alteza sobre as nuvens. Então ele cavalga sobre os céus. Ou seja, ele não cavalga num jumentinho. Nesse caso, cavalgar sobre as nuvens é vir com sentença, vir com julgamento. Não é literal como o sistema religioso também literaliza essa passagem. Então é uma tipologia, exatamente como aquela tipologia de vir num jumentinho. Não é literal. Olha só, podemos ter outro exemplo aqui também, Isaías 19, versículo 1. Sentença contra o Egito. Eis que o Senhor, cavalgando numa nuvem ligeira, vem ao Egito. Os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro deles. Então olha só, cavalgar uma nuvem ligeira é vir com sentença, vir com julgamento. Já cavalgar o jumentinho é humildade, já é o sentido oposto. Então não é literal, é uma tipologia que no Novo Testamento, tanto gregos como os próprios fariseus, eles forçaram uma interpretação que se contradiz em cada evangelho, ali nas passagens em que Marcos, em que Mateus eles trazem. Então não é verdadeira, ela é falsa, ela é uma fábula, uma fantasia. São tipologias de oratória. Um foi passando para o outro, que foi aumentando, cada um aumentava um ponto e assim colocava a sua própria visão. Então não é uma passagem literal. O texto literal ele é falso, ele é uma tipologia, é uma fantasia. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e espero que tenham entendido. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até lá!